Boa tarde, amados do Senhor, povo de Deus, povo abençoado, povo maravilhoso. Estamos aqui para essa nossa conversa dessa tarde. Nós estamos falando sobre o tema sobre o viver nosso de cada dia, né? Já gravamos alguns vídeos anteriores sobre esse tema e aqui estamos nós para gravar mais um pouco sobre esse tema. E hoje, o tema de hoje, nós vamos falar sobre conformismo. Nós estamos vivendo época de que tem muitas pessoas conformadas com a vida que está levando, conformada com a situação, acha que foi assim a vida toda, tem sido assim nos últimos anos, né? E não procura reagir, não procura uma mudança, não procura uma transformação. Então, esse conformismo está levando as pessoas as pessoas ficarem apáticas, submissas, sem sonhos, sem mudanças. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso nesta tarde. Conformismo. Você está conformada com a sua vida? Você está conformado com a situação que você está levando? Você está conformado com... É isso que você acha que Deus quer para a sua vida? Olha o que Paulo ele nos orienta a questão do conformismo. O texto de hoje está baseado em Romanos 12, de 1 a 2. Romanos 12, de 1 a 3. De 1 a 2 não, de 1 a 3. Olha que coisa interessante. Ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis, ou não se conforme com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Vamos destacar algumas coisas nesse texto, querido. Primeiro, o que precisamos fazer para não ser uma pessoa conformada? O que podemos fazer para ser uma pessoa inconformada? Precisamos ser pessoas inconformadas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, a primeira coisa que ele está nos dando orientação é a questão da nossa vida com Deus. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo: eu estou orando, eu estou rogando, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é apresentar o meu sacrifício a Deus, ou seja, o meu corpo, em sacrifício vivo, amados, que é o vosso culto racional. O que nós entendemos por culto racional? O que é um culto racional? O que é um culto com raciocínio? Em algumas traduções, a palavra para racional, eles falam de espiritual. Por que Paulo está dizendo que nós temos que apresentar o nosso culto em nossos corpos em sacrifício vivo, esse culto racional? Porque antigamente, o culto, tanto dos judeus como dos gregos, eram cultos cerimoniais. As pessoas ofereciam culto pela cerimônia. Vejamos como que era um sacrifício dos judeus. Eles pecavam, aí pegavam um animal,
inocente, sem mancha, né? E levava para o sacerdote. E aí chegava lá, entregava aquele animal para o sacerdote sacrificava aquele animal e ele achava que estava tudo bem, estava resolvido, que ele já tinha oferecido o culto. Então, o culto, ele não pode ser só cerimônia. Irmãos, nós estamos vivendo, muitas vezes, nesse conformismo, nós estamos vivendo, fazendo cultos, nós estamos cultuando a Deus cultos cerimoniais. Ah, porque tem que ser assim, tem que ser assado, o culto não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O culto é um culto engessado, um culto só pela cerimônia. Ah, agora vai acontecer isso, agora é a hora dos cânticos, agora é a hora do louvor, agora é a hora dos ofertórios, agora é a hora dos avisos. Então, esse culto cerimonial, os judeus começou lá e nós continuamos com essa cerimônia. Não quero dizer aqui que não tem que ter ordem no culto. Claro, tudo que tem que ter decência e ordem, assim diz o apóstolo Paulo. Mas a gente precisa oferecer um sacrifício vivo, santo, um culto espiritual. Qual é o culto espiritual? É aquele que eu cultuo a Deus em espírito e em verdade. É aquilo que Deus disse para a mulher samaritana. A mulher samaritana perguntou para Jesus aonde é que era o lugar de sacrifício. Era em Jerusalém? Era em Gerizim? E Jesus disse para ela, vem a hora, e agora já é, que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Então, a primeira coisa, se eu quero sair desse conformismo, dessa situação, eu tenho que apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, dizendo, Senhor, eis-me aqui, como disse o profeta Isaías, envia-me a mim, estou à tua disposição, Senhor. A segunda coisa que a gente precisa fazer é não se conformar, não se conformar com este século, com este mundo. Queridos, as pessoas estão conformadas. Ah, nós estamos aí diante dessa tragédia, desse coronavírus. Ah, é assim, uma hora vai passar. Não devemos nos conformar. Não devemos ficar em casas conformados. Está na hora da gente orar, de dobrar o joelho, se colocar como sacrifício, dizer, Senhor, eu quero oferecer um culto ao Senhor, um culto que agrade ao Senhor, para que o Senhor olhe para a nossa nação, para que o Senhor olhe para nossas vidas, e o Senhor dê um basta nessa peste que está aí, propagando todos os dias e noite. Então, não se conformar com este mundo é a segunda coisa. E a outra coisa, se eu quero sair desse conformismo, o apóstolo Paulo diz que eu tenho que também que ser transformados. Além de não me conformar, eu preciso ser transformados. A nossa vida, querido, precisa estar passando por transformações. Não no sentido negativo, que tem gente que vai transformando, vai decaindo cada vez mais, mas crescendo num grau de crescimento em direção a Deus, em direção aos céus, em direção à perfeição, em direção à vontade de Deus. Então, não devemos nos conformar, mas precisamos transformar. O que precisa ser transformado em mim e em você? O que precisa ser transformado? E aí, a transformação aqui é de não ficar amoldado, não pegar o molde deste mundo e colocar em nós. Eu costumo falar que essa transformação é aquela transformação que acontece com a largata. A largata, ela é um inseto rastejante, né, que feio, que se movimenta todo desengonçado. E aí chega um momento da vida dela que ela diz, não, não quero ser largata mais, eu quero ser um outro ser. E aí aquela largata, ela paga um preço de entrar num casulo, ela mesmo constrói aquele casulo em torno dela, e ali ela fica num período muito grande
passando por um processo de transformação. É o mesmo que acontece com a águia. A águia, quando ela chega aos seus 40 anos, ela não se conforma mais, porque ela já não pode caçar como ela caçava, ela não pode ter a visão que ela tinha antes. Então ela passa por uma transformação. Ela vai para o alto de um penhasco e ali ela transforma, ela tira toda aquela pele, ela tira toda aquela penugem, ela começa, e aí ela fica esperando até que se renove. E a Bíblia fala que nós temos que nos renovar como a águia. E como é que a gente faz isso? A águia faz isso esperando o processo da renovação. Nós também precisamos esperar no Senhor e não nos conformar, mas sermos transformados. A outra coisa que a gente precisa fazer para não ser um conformista, a gente tem que experimentar. A palavra experimentar é dizer você envolver-se com uma experiência. Irmãos, queridos, nós precisamos estar vivendo uma experiência nova na nossa vida. A palavra de Deus diz que a cada manhã que nós acordamos, levantamos, nós estamos preparados para uma nova experiência. Experimentar. Experimentar o quê? A vontade de Deus. A vontade de Deus para nossas vidas. Porque é para isso que nós estamos aqui, para fazer a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala que a vontade de Deus, ela tem 3 momentos, 3 estágios interessantes. Primeiro, a boa. Ou seja, a vontade, qual é a vontade boa de Deus? É aquela que está lá nos mandamentos. Quando você lê os 10 mandamentos, né, está lá, não faça isso, não faça aquilo, não matar, não roubar, não adulterar, não dizer falso testemunho, tal. O homem que faz isso já está dentro da vontade boa, se ele cumprir tudo isso, sem errar. Mas Deus quer mais. Deus quer nos levar também à vontade agradável. Como é a vontade agradável? É aquela que agrada a Deus. É aquela quando ela olha para você e para mim e diz assim: este filho meu, este amado meu, está me agradando. Foi assim que ele disse quando Jesus, no batismo de Jesus, ele disse: este é o meu filho amado, em que eu me agrado dele, em que eu tenho prazer. A vontade agradável é aquela que dá prazer a Deus. Nós estamos dando prazer para Deus? O seu culto está sendo agradável a Deus? As suas atitudes estão sendo agradável a Deus? Como é que está? Que vontade você está fazendo? A boa, só a boa? Você está ou dentro da agradável? E aí tem a perfeita. Qual é a vontade perfeita? É aquela que você se amolda totalmente a Deus, dizendo assim: olha, a minha vida é tua, Senhor. O meu viver é teu. Meus bens são teus. A minha família são tua. Estou aqui para fazer a tua vontade perfeita. Eu quero viver uma vida que a minha vida se pareça com o Senhor. É você estar vivendo uma vida em Cristo e não com Cristo. É você estar tendo a sua vida realmente dentro da vontade perfeita do Senhor. E ele termina esse tema aqui no versículo 3 dizendo que porque pela graça que me é dada, digo a cada um de dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Então, você muitas vezes pensa assim: eu sou assim, mas eu não tenho como mudar. Não, amado, mude esse pensamento. Coloque um pensamento de paz, um pensamento de altruísmo na sua vida, querido. Pense numa vida dinâmica, uma vida de vitória, uma vida de
caminhar, de não se amoldar a este mundo, de não concordar, mas uma vida de transformação, todos os dias, você dizer assim, Senhor, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, muda em mim aquelas coisas que estão me levando para baixo, que estão me levando para o conformismo. Não, Senhor, eu não quero pensar mais isso, que eu sou gordo, que sou magro, que sou feio, que sou branco, que sou preto, que sou pobre, que sou rico, que tenho pouca fé. Não, não fique com esses pensamentos dentro de você. Transforme-se. Transforme, querido. E aí você vai experimentar os 3 níveis da vontade de Deus: a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe, meu querido. Que o Senhor te dê graça nessa tarde. Que o Senhor te faça você entender e você reagir. Sair desse conformismo. Agora você está aí dentro da sua casa. Nós estamos próximo a voltar a cultuar nos nossos templos. Como é que você vai ser? Como é que você vai sair dessa pandemia? Você vai se tornar aquela mesma pessoa, vai continuar sendo aquela mesma pessoa conformada. Ah, eu não tenho mais nada. Ah, é assim. Não. Deus está nos dando a oportunidade de nos transformar, de nos inconformar. Vamos ser pessoas inconformadas. Não vamos conformar com este mundo. Não vamos conformar com este século. Não vamos conformar com essas coisas que estão aí. Nós temos o poder da mudança nas nossas mãos, queridos. O poder está com a igreja, porque Jesus disse que todo o poder foi dado a ele e ele transferiu isso para a igreja. E a igreja, quando ela está dentro, no centro da vontade de Deus, ela vai fazer coisas extraordinárias. Então, queridos, está na hora de você começar a pensar em não ficar com essa vidinha aí que você tem levado. Viva uma vida de fé, viva uma vida abundante, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e te dê a paz e uma noite abençoada, em nome de Jesus.